Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 22 de janeiro de 2025. A Ucrânia atacou a Rússia com 55 drones no dia anterior, no dia 21, no caso, 21 de janeiro. E também vamos falar sobre o teatro de operações, assuntos muito importantes e interessantes. Fique conosco. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Que vocês veem aqui, vocês não veem em outro canal. Principalmente que aqui as fake news são proibidas. Aqui você ouve, assiste somente fatos acontecidos, ou seja, a verdade. Muito obrigado. A Ucrânia atingiu uma fábrica de mísseis balísticos X9, X59, não é X9, X59, que tem um 9 também, né? Eu só olhei de canto e não vi direito. X59, aqui no meu roteiro. E esses eram mísseis, é claro, produzidos para as Forças Armadas da Rússia, que é uma fábrica que estava em operação. Isso é um grande prejuízo para a Rússia, tanto militar, porque a fábrica deixa de produzir por um tempo importante munição de mísseis, né, para a guerra na Ucrânia, e também para a economia, porque a economia já capenga em estado de colapso, em queda, ela também deixa de faturar, mesmo que isso é mais voltado à economia de guerra. Mas a economia de guerra, nesse aspecto, enquanto a fábrica estiver inoperante, ela pode ser consertada, vamos dizer assim, ou reconstruída as partes que foram destruídas, vai demorar um tempo até isso voltar à operação. Então é um prejuízo tanto militar nessa fábrica, tanto é um prejuízo econômico. E isso mostra que a Ucrânia está certa ao procurar atingir alvos da economia e alvos militares, que isso começa já a paralisar o sistema de guerra da Rússia e o sistema econômico que já foi muito atingido, faz com que a Rússia já esteja flutuando num buraco negro, sendo puxada cada vez mais para baixo, né? E também houve um outro ataque em Volvonovka, que foi atingido um posto de comando da Rússia, né? E só que não ficou claro, eles atingiram o alvo, é um prédio, o prédio incendiou-se, né? E fruto do contato, quando o míssil bateu contra o prédio, ele explodiu, devia ter, normalmente os drones da Ucrânia têm material inflamável, e diversos andares estava espalhando fogo, e os bombeiros foram acionados para lutar contra esse fogo também, assim como na fábrica anterior, que eu relatei, aconteceu incêndios. Então, mais uma vitória também, apesar de ainda não termos notícia de quantas foram as baixas, é meio difícil de ter imediatamente, talvez em 1 ou 2 dias, mas a Rússia também vai se limitar a não dar as informações de baixas, mesmo porque esse quartel-general, esse posto de comando, estava numa área dentro da cidade nessa cidade de Volnovka, né? Então vai ser difícil ter as informações, mas com certeza devem ter ativos militares, né, oficiais graduados, normalmente neste local, como a Rússia está nessa guerra com a Ucrânia, eles normalmente dormem no posto de comando, se não todos, pelo menos alguns deles em sistema de revezamento, porque eles estão no ar 24 horas por dia, né? E também quero agora, existiram mais ataques, é claro, como eu não tenho as informações desses outros ataques, eu não vou aqui relatar para vocês, né? Mas, porque foram 55 drones e esses 55 não foram só nessas duas regiões. E agora tem uma notícia interessante sobre os norte-coreanos em Kursk, que eu quero colocar aqui também como informação. Eles atiraram 3 norte-coreanos atiraram em alguns soldados ucranianos que estavam pensando em se entregar, e aí não pensaram mais, trocaram tiros e os norte-coreanos foram embora. Aí chegaram mais adiante, eles mataram 5 soldados russos também e se mandaram embora. Desertaram, na realidade, e estão, na realidade, sendo procurados na região ali do teatro de operações pela Rússia. A Rússia, inclusive, fez cartazes com as fotos deles
procurados por deserção, por assassinato. Esses cartazes, na realidade, são mais para alertar a população que eles talvez vão procurar comida, vão procurar abrigo em algum lugar, e que na parte russa que eles dominam. Eles ainda não se aproximaram de nenhuma parte da Ucrânia para se entregar, acho que eles não querem se entregar, ninguém sabe para onde eles querem ir, mas está acontecendo muitos problemas sérios aí com os coreanos, que estão infelizes com o resultado da guerra e que principalmente não sabiam que seriam mandados para uma guerra pelo ditador Kim Jong-un. Um criminoso também, tal como Vladimir Putin. O teatro de operações, Pokrovsk está sendo intensamente atacada todos os dias, esse dia não foi diferente, né? E desde o início do dia de ontem, 109 confrontos em todo o teatro de operações, né? Vocês podem notar que nesse dia às vezes aumenta, mas daqui começa a diminuir, né? Às vezes eles conseguem concentrar tropas, mas em geral 109 ataques, ou seja, houve uma grande diminuição dos últimos dias aí, né? E também os russos atacaram com 52 ataques aéreos, né? Fizeram, e usaram 4 mísseis nesses ataques aéreos, ou seja, mísseis lançados de aviões, e também 64 mísseis antiaéreos adaptados para usar no sistema lançamento de terra-terra, né? Ou seja, contra alvos em terra da Ucrânia, eles lançaram esses mísseis antiaéreos da Rússia. E também 1.051 ataques de drones, bastante, aumentaram o número de drones, deve ter vindo um lote grande agora do Irã, né? São drones kamikazes, todos eles, segundo informações, e também aproximadamente 5.000 ataques com obuses e canhões e morteiros. Isso significa também que devem estar com bastante munição, devem ter recebido recentemente essa munição nova da Coreia do Norte, né? E quero apenas esclarecer que em Kharkiv, né, houve apenas não é um ataque, né? Eu diria, como me foi relatado, eu deduzo que é uma escaramuça, né? E o que ele foi mais pesado ali, que um daqueles ataques aéreos foi dirigido contra Kharkiv, na região de Volchansk. E essa escaramuça também é na região da cidade de Volchansk. Mas os russos foram repelidos, não foi avante esse ataque nessa região de Kharkiv, né? Na região de Kramatorsk, onde fica Chasiv Yar, né? Eles contra uma vila e a cidade de Chasiv Yar, eles fizeram 6 tentativas, né, para avançar em Chasiv Yar e Fedorilka, né? Mas não foram repelidos nesses ataques, não tiveram êxito, né? Também 6 vezes eles tentaram penetrar nas defesas em Toretsk, né? E desde o início do dia também não conseguiram e foram repelidos todas as vezes e tiveram que recuar. Por enquanto, a tática deles em Toretsk de derrubar todas as casas e prédios com tiros de artilharia não tem dado resultado, que a Ucrânia continua mandando na região, né? E, então, não está prevalecendo o ataque da Rússia aí, né? E em Pokrovsk, né, que é onde eles mais estão interessados, normalmente, minimamente, às vezes em torno de 400 baixas eles estão tendo por dia nessa região, eles fizeram 54 ações de assalto, bem intensas, bem ofensivas, bem pesadas, né? E a maior parte dos russos atacou em 20 localidades. Todos esses ataques aconteceram em 20 localidades. Inclusive, eu quero resgatar aqui Shevchenko novamente. A Ucrânia já voltou a defender Shevchenko, né? Os russos tinham tomado, né? Lembram? Aí os ucranianos retomaram, aí os russos tomaram de novo, até eu acho que noticiei ontem isso, e agora os ucranianos já estão novamente, retomaram mais uma vez, né? E estão defendendo o Shevchenko novamente, e foi mais uma vez alvo de ataques essa região de Shevchenko pelos russos, né? Então essa vila aí está em um vai e volta, vai e volta, é meio volátil aí a questão dessa vila aí. Quero falar em Kursk também, na região de Kursk, né? 21 ataques aéreos eles fizeram contra as posições ucranianas, né? E fizeram 27 confrontos apenas por terra, ou seja, as tropas se movimentaram russas para atacar as posições ucranianas apenas 7 vezes, e as 7 vezes foram repelidos. Obrigado a vocês que assistiram o vídeo, inscrevam-se no canal.
deem um like, compartilhem com suas redes sociais. O que você viu aqui é a verdade do que aconteceu ontem no Teatro de Operações. Conto com você, inscreva-se. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.